Boa noite, vamos começar mais uma live aí para vocês. Sou o professor Paulino Meira, professor dos cursos de contabilidade da EPC Experts. EPC Experts é uma escola, mas muito mais que isso, é uma plataforma de inovação em educação. O nosso objetivo com a EPC Experts é revolucionar a educação no Brasil, é fazer a educação de forma diferente, de forma prática, de forma aplicada, de forma que as pessoas consigam aplicar as suas habilidades, desenvolver habilidades para que elas possam se destacar no mercado de trabalho. Nosso objetivo é revolucionar a educação através de uma educação voltada para habilidades, de maneira que as pessoas consigam fazer a diferença no mercado de trabalho e desenvolver melhor as habilidades que são importantes de fato para que eles exerçam as suas atividades no dia a dia. Hoje nós vamos falar na nossa live a respeito de um assunto que muitas pessoas se interessam, provavelmente. É um assunto que está muito em discussão, as pessoas de modo geral têm atendido muito a esse assunto, né? Têm prestado muita atenção nesse sentido que eu quero dizer. As pessoas têm prestado muita atenção a esse assunto porque tem sido uma discussão muito comum. Hoje o nosso tema é como contabilizar criptomoedas, né? A gente tem ouvido falar muito a respeito de criptomoedas, de um modo geral no mercado a gente tem ouvido falar bastante. A mais famosa delas, com toda certeza, é o Bitcoin, né? É a primeira também, né? Foi aí que se desenvolveu o conceito de criptomoedas. Então é a mais conhecida, sem sombra de dúvida, a Bitcoin. Mas a gente tem todo um volume de moedas, de criptomoedas que estão sendo lançadas, a da Kodak, a do Facebook, outras que estão sendo lançadas ou desenvolvidas e que vão ser lançadas no mercado dentro de algum período de tempo. E tem sido muito comum para as empresas começarem também a utilizar criptomoedas como forma de investimento. E em utilizando criptomoedas como forma de investimento, essas empresas precisam contabilizar essas criptomoedas. Essas empresas precisam contabilizar, precisam registrar de alguma forma, precisam evidenciar isso em suas demonstrações financeiras. Já há algum tempo existe essa discussão, e essa discussão foi muito fomentada de um modo geral, sobre como contabilizar as criptomoedas, né? É importante a gente ter em mente que para que algo seja registrado, é necessário apenas que uma transação aconteça, né? O registro contábil ele é feito com base em uma transação que acontece no momento em que ela acontece pelo regime de competência. A gente já comentou a respeito disso quando falamos a respeito da estrutura conceitual. E aí, gente, é interessante a gente pensar o seguinte. Primeiro, a gente precisa conceituar algumas coisas. O que é a criptomoeda, né? É difícil de explicar muitas vezes, é difícil de falar muitas vezes. Eu não sou especialista em tecnologia, eu não sou especialista em tecnologia de blockchain, né? Então eu vou tentar, da forma que eu entendo e da forma que eu considero como sendo melhor explicado, eu vou explicar aqui do que se trata a criptomoeda, como que se faz o processo, para poder a gente ter uma base de que tipo de ativo a gente está discutindo antes de a gente tratar da contabilização propriamente dita, tá? Então a criptomoeda, como eu disse, ela é baseada em tecnologia de blockchain. A tecnologia de blockchain, se for para a gente definir de uma maneira literal, né? O blockchain ele é uma base de, né, uma rede de registros distribuídos em blocos, tá? Isso não nos diz nada, né? Quando a gente fala dessa forma, isso não nos diz muita coisa. Mas, na verdade, blockchain, gente, ele é um tipo de registro distribuído, um registro que ele é público, um registro que ele é utilizado com a finalidade de ter verificação entre as partes não relacionadas dentro de uma transação. Então, basicamente, ele é como se fosse um razão em que uma transação acontece dentro desta estrutura de rede, né, de rede conectada ali, de rede distribuída. Uma transação acontece dentro dessa estrutura e partes, né? Você tem uma parte de origem, você tem uma parte de destino e você tem partes de verificadoras dentro desse processo. Ou seja, você tem uma rede, que essa rede não está em um banco de dados específico e que todas as partes, todas as pessoas, todos os envolvidos que fazem parte dessa rede, ainda que eles não estejam envolvidos em uma transação específica,
eles são verificadores daquela transação, confirmadores daquela transação. Então você tem um registro que ele é público e que ele ganha credibilidade por ser público, no sentido de que as partes conseguem verificar, né, essa transação, certo? Outro ponto importante, quando a gente fala, né, dessas transações que são ocorridas, elas são transações que elas têm uma base de criptografia. Então, se você tem uma transação entre duas partes, em que uma é a parte de origem e a outra é a parte de destino, dentro dessa transação, apesar de todos os participantes serem verificadores de que essa transação aconteceu, eles desconhecem os detalhes dessa transação. Eles desconhecem quais são os detalhes específicos dessa transação. Eles verificam o fato de que a transação aconteceu. Eles verificam a origem e o destino da transação, mas eles não conseguem saber quais são os detalhes dessa transação. Por quê? Porque existe no momento inicial da transação um processo de autenticação em que o registro da chave pública verifica que o que aconteceu uma transação privada. Do outro lado, né, nesse processo você tem um processo de encriptação, ou seja, você transforma, você codifica essa transação de maneira que não seja possível a outras partes não envolvidas na transação enxergar aquilo que está acontecendo naquela transação, e isso só é confirmado no destino, né? Só é demonstrado no destino dessa transação, porque você tem uma criptografia que ela é autenticada, criptografada a partir daquela ponta, e ela só é reconhecida posteriormente na outra ponta, no destino da transação, certo? Considerando tudo isso, gente, o que é a tal da criptomoeda? A criptomoeda, ela nasceu dentro deste processo das tecnologias de blockchain, em que é possível criar uma moeda, que essa moeda não é uma moeda instituída por um país, essa moeda não é uma moeda que é considerada como sendo uma taxa de câmbio, né, um câmbio específico de um país, mas essa moeda ela é criada de maneira descentralizada e é utilizada para fazer transações baseado nessa tecnologia em que eu tenho uma origem da transação e do outro lado eu tenho o destino da transação, sendo que existe a confirmação dessa transação dentro do processo. Então é a criação de uma moeda através das tecnologias de blockchain, certo? É importante, gente, a gente estabelecer sempre que essa moeda ela é criada, né, ela é minerada dentro das redes de blockchain e ela tem uma limitação com relação à sua criação, né? Ela não é criada infinitamente. Ela é desenvolvida por agentes específicos, não centralizados, não sendo uma autoridade instituída, e ela tem uma limitação na sua criação, certo? E aí é importante também a gente falar o seguinte, e que eu já comentei, a criptomoeda ela é uma moeda virtual ou digital, então ela não se constitui como uma moeda física. Ela não é um dinheiro escritural, né? Ela é um dinheiro digital, virtual, certo? Se utiliza de criptografia para segurança, como eu já comentei. Não são emitidas por uma jurisdição ou por uma autoridade específica, ou seja, não existe um banco central que determina a emissão dessa moeda. Não existe uma autoridade de um país ou uma autoridade específica que autoriza a emissão dessa moeda. Não existe uma parte que determina que essa moeda vai ser emitida, né? Então ela tem a característica de ser descentralizada. Uma empresa, uma pessoa ou um desenvolvedor vai ali criar essa moeda através de uma tecnologia de blockchain, vai estabelecer ali uma rede, que essa rede vai ser a rede de confirmação e transação desses dados, né? E baseado nessa fonte, você tem ali as transações que vão transferir essa moeda entre as partes, certo? E outro ponto importante não cria um contrato entre as partes que detêm ali aquela criptomoeda. Em que sentido, gente? Lógico que a partir do momento em que eu, Paulino, resolvo comprar uma certa quantidade de criptomoeda, de Bitcoin, por exemplo, é lógico que naquele momento existe um acordo entre eu e a outra parte de dizer o seguinte, olha, eu te pago hoje 10 mil reais por um certo volume de Bitcoins, certo? Essa transação ela acontece, o pagamento é feito em moeda e eu recebo as Bitcoins. O que eu quero dizer, né,
quando eu digo que não existe, não dá surgimento a um contrato, é porque em nenhum momento gera uma obrigação para qualquer parte de me devolver um valor em moeda. Eu paguei um determinado valor por aquelas bitcoins e agora eu detenho um certo volume de bitcoins. Eu não detenho um volume de bitcoins no valor de 10 mil reais. Né? Eu não caracterizo essas bitcoins pelo seu valor em moeda. Eu não detenho uma quantidade de bitcoins no valor de 10 mil reais. Neste momento, na verdade, o que eu tenho é um certo volume de bitcoins que tem um determinado valor. Ou como que vai ser definido esse determinado valor? Oferta e demanda. Certo? Então, é nesse sentido. Quando eu digo que não gera um contrato entre as partes, é a partir do momento em que a transação em si aconteceu, a partir do momento em que a transferência aconteceu, pronto. Eu tenho bitcoins, a outra pessoa tem dinheiro. Não se estabelece aí qualquer relação financeira que determina que essa pessoa tenha que me transferir depois algum valor em dinheiro, certo? Então, essa é a característica da criptomoeda. Espero que tenha ficado claro quais são as características, porque agora a gente vai discutir a questão da contabilização propriamente dita, certo, gente? Então, vamos lá. Considerando tudo isso que foi dito, a gente precisa pensar do ponto de vista da contabilização, que tipo de figura contábil eu tenho? A primeira coisa que eu preciso me perguntar é, eu adquiri, certo? A Bitcoin ou adquiri qualquer outra criptomoeda. Eu falo a Bitcoin porque é a mais conhecida, como eu já falei, né? Mas eu adquiri uma determinada criptomoeda, tá? Houve a confirmação, saiu de uma origem específica, eu sou o destino, eu sou o signatário ali, né? Eu sou o dono daquele volume de criptomoeda nesse momento. E aí, gente, a partir do momento que eu fiz isso, a primeira pergunta que eu preciso me fazer é: eu tenho um ativo? Eu acho que essa é o tipo de abordagem que eu já fiz, inclusive, em outras lives que eu fiz, né? É uma abordagem que eu tenho para poder a gente considerar se a gente tem que registrar alguma coisa. Eu gosto de fazer sob essa ótica, porque eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: eu tenho um ativo ou eu tenho um passivo? Porque depois que eu passo por essa pergunta, é que eu vou definir se eu tenho que fazer uma contabilização ou não. Se eu tenho uma transação que ela não gera para mim qualquer tipo de direito ou obrigação, eu não tenho base nenhuma para contabilizar qualquer coisa que seja, né? Então, a partir do momento em que eu faço essa análise, que eu começo a analisar se eu preciso contabilizar uma transação, a primeira pergunta que eu faço é: eu tenho um ativo ou eu tenho um passivo? E nesse caso, eu estou falando de algo que eu adquiri como sendo, para mim, um bem ou um direito. Depende da ótica que você enxerga, né, esse tipo de transação. Mas eu estou, naquele momento, adquirindo algo que pressupõe-se que eu tenha ali a figura de um bem ou de um direito. Mas ok, este bem ou direito que eu estou adquirindo, ele absorve a característica de um ativo? Essa é a minha primeira pergunta. Como que eu vou analisar isso, gente? Qual é a figura de ativo? Ativo, basicamente, é um recurso econômico controlado por uma entidade, né? E aí aqui eu estou falando de conceito. É um recurso econômico controlado por uma entidade, que esta entidade tem ali os benefícios, né? Vai colher os benefícios econômicos futuros daquele direito, daquele recurso econômico que ela está controlando. A primeira pergunta que eu tenho que fazer aí é: eu controlo aquela quantidade de criptomoeda que eu adquiri? Se a gente considerar que existe a confirmação de que na origem houve uma transferência de criptomoeda para você, que é o destino, e que essa confirmação é feita e que isso é verificável o fato de que eu tenho, né, ali um certo volume de criptomoedas, sim, eu controlo esse ativo, certo? Vou obter benefício econômico futuro dele? Sim. Vou obter benefício econômico futuro através da sua variação de valor e uma posterior venda dessa criptomoeda. Então, eu tenho sim o benefício econômico desse ativo, certo? E aí, gente, a partir daí, eu tenho essa característica. É um ativo? Sim. Controlo? Sim. Vai ter benefício econômico futuro? Sim. É um ativo, certo? Então, a gente passa por isso. É um ativo. Posso considerar isso como um bem ou como um direito? Enfim, mas eu estou aqui tratando sim da figura de um ativo, certo? A segunda pergunta que eu faço é:
Que tipo de ativo eu tenho? Que tipo de ativo eu possuo? Eu possuo um ativo que se configura como um instrumento financeiro? Não é um instrumento financeiro? Eu chamo ele de criptomoeda, mas eu posso considerar que ele é uma moeda? Essa é a segunda pergunta que eu preciso fazer, tá? Vamos lá. Apesar de tratarmos a criptomoeda como sendo uma figura de moeda propriamente dita, até o nome que nós damos para isso, ela não tem a característica de moeda, ela não tem a característica de instrumento financeiro, tá? Por que ela não tem a característica de instrumento financeiro? Porque o instrumento financeiro, ele vai existir quando eu tenho a figura de um volume específico de moeda a receber. Lembra lá que eu falei que na minha transação pelas criptomoedas eu não gero ali uma obrigação ou eu não gero um direito a receber um volume específico de moeda, um volume específico de dinheiro? Nesse caso, eu estou dizendo que eu não tenho a caracterização de um valor a receber em dinheiro pela quantidade de bitcoins que eu tenho, um valor específico. Como eu disse, eu paguei 10 mil reais por um volume de bitcoins ou por um volume de criptomoedas. Quando eu paguei esses 10 mil reais, eu recebi um determinado volume de criptomoedas. Ok. Agora, no momento seguinte, eu não tenho ali qualquer determinação que me diga que essas criptomoedas elas vão valer 10 mil ou elas vão valer 12 mil. Eu não tenho um contrato que me determine isso. O que vai determinar o preço pelo qual eu vou vendê-las depois é oferta e demanda. Se eu parar para considerar essa característica, eu não tenho uma diferença substancial de um produto, por exemplo. De um item que se configura como um produto. E aí depois a gente vai discutir a classificação deste produto. Ou seja, eu não tenho na criptomoeda um produto financeiro, porque ele não se caracteriza pela obrigação ou direito a receber especificamente um determinado volume de moeda como remuneração por aquela quantidade de criptomoeda que eu tenho. Ou seja, estou dizendo que criptomoeda não carrega uma característica de moeda. Gente, é importante a gente dizer o seguinte. Quando a gente está trazendo essa definição, a gente está trazendo essa definição pensando na realidade de hoje. Pensando na forma que as coisas são feitas hoje. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tiver a criptomoeda como sendo uma figura como tendo uma característica de unidade monetária que é aceita globalmente e que ela tenha uma cotação definida, que ela tenha uma regulamentação, que ela tenha o seu posicionamento como ela sendo uma figura de moeda propriamente dito, que vai estabelecer através dela transações financeiras executadas pelas empresas, pelos negócios e etc. E eu tiver uma cotação de câmbio que vai definir a separação entre uma criptomoeda e outra, entre a criptomoeda que é usada por parte de um volume de usuários e por outro volume de usuários, quando eu tiver uma cotação que ela esteja relacionada com o valor financeiro da criptomoeda e não simplesmente com oferta e demanda, essas figuras que eu estou discutindo agora, elas podem mudar. A forma como eu contabilizo isso pode mudar, porque como nós já dissemos várias vezes aqui, a contabilidade ela reflete a realidade do negócio, a contabilidade reflete a realidade do mercado, a contabilidade reflete a realidade dos fatos. Agora, da maneira como o Bitcoin existe hoje, ele é uma figura considerada uma moeda virtual, na forma de tratamento pelas pessoas, mas ela é uma figura de moeda que não é reconhecida como tal e que não é estabelecida por uma regulação específica. Apesar de acontecer transações com Bitcoin, com outras criptomoedas, essas transações são transações que elas têm uma característica aí de permuta, digamos, porque nós não temos ali um pagamento em uma moeda que é aceita como tendo a característica de moeda, tá? Considerando isso, o Bitcoin não tem a característica de um instrumento financeiro. O Bitcoin não é
um instrumento financeiro. O Bitcoin é um instrumento não financeiro, é um instrumento não monetário, tá? Dessa maneira, eu não tenho também a figura de caixa, certo? Por que eu não tenho a figura de caixa? Porque caixa, por definição, é um instrumento financeiro, né? Caixa é dinheiro ou algo prontamente traduzível em dinheiro. Aí você pode estar me questionando assim, poxa, Paulino, mas se eu faço, por exemplo, a venda de um Bitcoin, significa que eu estou transformando ele em dinheiro. Sim, se você faz a venda de um Bitcoin, você está transformando ele em dinheiro, mas se você faz a venda de estoque também. E nem por isso o estoque deixa de ser estoque, nem por isso o estoque se transforma em um instrumento financeiro, porque ele é em algum momento convertido em dinheiro. Tá? Por quê? Porque o estoque, só fazendo um paralelo, tá, gente? Porque o estoque ele é caracterizado por um certo volume de itens que eu tenho e não por um valor específico em moeda. O valor que aquele estoque vai ser vendido depende de quê? Mercado. Quando você pensa na característica do Bitcoin, é muito semelhante. Eu tenho um volume de itens, ou um item, ou um volume de itens, que esse item ou volume de itens eles vão ser vendidos, eles vão ser transformados em dinheiro através da venda, mas que eles não estão caracterizados, o seu valor, especificamente em moeda. Tá? Considerando isso, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho algo que se classifica como dinheiro, certo? Dessa forma, eu não tenho a figura de caixa. Então, eu não tenho o Bitcoin ou a criptomoeda, não é um instrumento financeiro. Por consequência, em função disso, ou por uma relação existente entre um e outro, porque caixa é um instrumento financeiro ele pode se caracterizar como caixa. Nem todo instrumento financeiro é caixa, mas necessariamente caixa é um instrumento financeiro. Então, não se caracteriza como caixa, não se caracteriza como um instrumento financeiro. Ativo imobilizado. Posso dizer que o Bitcoin é um ativo imobilizado? Não, né, gente? Isso aqui fica muito claro. Por quê? Um ativo imobilizado é necessariamente um bem tangível, né? Que eu vou utilizar por um determinado período de tempo para, através disso, conseguir ali obter benefícios econômicos futuros. Então, Bitcoin é tangível? Eu já mato nessa primeira definição. Então, Bitcoin não é um ativo imobilizado. Eu poderia dizer que o Bitcoin é uma propriedade para investimento? Não, Bitcoin não é uma propriedade para investimento. Porque, pela definição de propriedade de investimento hoje, do ponto de vista contábil, necessariamente uma propriedade para investimento é um ativo imobilizado. Acabei de dizer que o Bitcoin não é um ativo imobilizado. Portanto, também o Bitcoin não é uma propriedade para investimento. Poderia dizer que o Bitcoin é um investimento financeiro? Não, porque, como eu disse, o Bitcoin não é um instrumento financeiro. Se ele não se caracteriza como um instrumento financeiro, consequentemente, ele não se caracteriza como um investimento financeiro. Vou então classificar o Bitcoin como um investimento. Investimento no sentido de investimento em um negócio, por exemplo. Não. Um negócio ele é caracterizado pelo volume de ativos e passivos que são utilizados para uma atividade empresarial específica. O Bitcoin não se caracteriza como um negócio. A criptomoeda não se caracteriza como um negócio. Ela é um ativo. Ela se caracteriza pela figura de ser um ativo, mas ela não é um negócio. Não existe uma atividade empresarial relacionada com o Bitcoin em que ela por si só vai gerar um produto ou serviço, que esse produto ou serviço vai gerar benefício econômico futuro para o detentor daquela moeda. Não dessa forma. Não dentro do modelo de negócio. Então ela não se configura como sendo um negócio. Portanto, ela não é um investimento. Certo? E aí, vou caracterizar uma criptomoeda como? Posso dizer que é um ativo intangível? Vamos lá, quais são as definições de ativo intangível? Que ele seja identificável, que ele seja separável, né? Que ele seja um ativo primeiro, mas a gente já definiu que sim, que o Bitcoin, que a criptomoeda é um ativo. Que ele seja identificável, que ele seja separável, que ele vá trazer benefícios econômicos futuros e, no caso, né, que ele seja mensurável, certo? E que ele seja mensurável. Então, que ele seja identificável, separável, né? Que ele traga benefício econômico futuro e que ele seja mensurável.
E tem a característica de não ter substância física, ou seja, tem a característica de não ser um bem palpável, certo? A criptomoeda atende às características de ativo intangível? Sim, a criptomoeda atende às características de ativo intangível. Portanto, gente, eu vou contabilizar a criptomoeda como um ativo intangível, mas tem um detalhe. Eu vou contabilizar a criptomoeda como um ativo intangível em quais situações? Vou contabilizar a moeda como um ativo intangível nas situações em que eu tenha essas criptomoedas, ou que eu detenha essas criptomoedas, com o objetivo de mantê-las mantê-las sob minha posse, né, sob a minha propriedade, durante um determinado período de tempo, como um ativo do qual eu espero de alguma forma me beneficiar dele no futuro. Tá? Basicamente, o que eu estou querendo dizer é: eu vou contabilizar a criptomoeda como um ativo intangível nas situações em que eu não tenha a intenção de comercializar essas criptomoedas ativamente. Tá? Se a minha intenção é adquirir essas criptomoedas e manter essas criptomoedas sob a minha propriedade, eu contabilizo elas como um ativo intangível, certo? Agora, se eu sou uma empresa que compro e vendo, uma corretora de Bitcoin, eu compro e vendo Bitcoins ativamente, a todo momento. Não só Bitcoins, como qualquer outro tipo de criptomoeda. Eu compro criptomoeda e eu vendo criptomoeda. Então, eu sou uma corretora de Bitcoin, de criptomoedas, eu faço compra e venda delas. O que vai caracterizar para mim esta criptomoeda que eu tenho sob a minha posse, sob a minha propriedade? É estoque, tá? Porque a partir do momento que eu tenho um certo volume de criptomoedas, que eu transaciono esse certo volume de criptomoedas ativamente no mercado, eu tenho a figura de estoque. Eu tenho um produto criptomoeda que eu estou comprando, eu tenho um produto criptomoeda que eu estou vendendo. É estoque, tá? Então, vamos lá, só reforçando. Se eu tenho a criptomoeda como um direito que eu quero manter com o objetivo de, em algum momento futuramente, eu ter um benefício nele pela venda, etc., mas eu não sei qual é o momento que eu vou vender, eu quero manter aquilo como um investimento, a gente já falou que não é um investimento, mas só uma forma de representar isso. Se eu quero manter isso sob minha propriedade, essa criptomoeda sob minha propriedade, eu vou caracterizá-la, eu vou contabilizá-la como ativo intangível. Se a minha intenção é ativamente comercializar criptomoedas, vender e comprar criptomoedas, eu vou reconhecer as criptomoedas como estoque. Gente, ponto importante com relação a tudo isso, tá? A pergunta aqui, o ponto que nós queríamos discutir na live era como contabilizar as criptomoedas. No seu momento inicial, como contabilizá-la. Aqui a gente está colocando ativo intangível se for para manter sob a minha propriedade, estoque se eu transaciono isso, se eu comercializo isso ativamente, se eu comercializo as criptomoedas ativamente. Isso está definido. A partir do momento em que eu contabilizei, gente, se eu estou falando de uma contabilização como ativo intangível, eu vou aplicar todas as definições de ativo intangível que estão na norma de ativo intangível. Isso significa que eu vou contabilizar este ativo intangível, vai ser um ativo intangível de vida útil indefinida, então eu não vou definir uma amortização ao longo do tempo para este ativo intangível criptomoeda, tá? Então, é um ativo intangível com vida útil indefinida. E aí, gente, vem um ponto importante, um ponto que é muito relevante, um ponto que é muito bom a gente ter atenção, que é o seguinte: nós não temos previsão para reavaliação de ativo imobilizado e ativo intangível dentro da nossa regulamentação brasileira. Eu estou afirmando isso pelo seguinte: existe uma variação no valor do Bitcoin no mercado, existe uma variação do valor das criptomoedas no mercado. Se eu as estou caracterizando como um ativo intangível, no momento em que o valor destas criptomoedas aumentar, eu não vou reavaliá-las dentro do meu registro contábil.
Então, digamos que eu a comprei por 5.000. Amanhã está valendo 6. Tá? Comprei uma fração de criptomoeda por 5.000. Amanhã está valendo 6. Eu mantenho registrado contabilmente por 5. Porque eu não reavalio esse ativo intangível. Ele tem a característica de um ativo não monetário, ativo intangível. Dentro da nossa regulamentação brasileira, nós não temos reavaliação desse tipo de ativo, assim como não temos reavaliação de ativo imobilizado. Certo? Então, eu não vou fazer uma reavaliação ao valor justo para apreciar, ou seja, para aumentar o preço ou valor registrado deste ativo intangível criptomoeda. Certo? Ao mesmo tempo, eu preciso sempre avaliar, dentro do histórico dessa variação de valor da criptomoeda, se eu estaria sujeito a uma redução ao valor recuperável de ativos, o famoso impairment. Tá? O que acontece? Digamos que eu adquiri uma fração de criptomoedas por 5.000. Digamos que o valor dela caiu para 4. Eu estaria sujeito a impairment, eu estaria sujeito à redução ao valor recuperável de ativo. O que é o valor recuperável? A quantidade de dinheiro, a quantidade de recurso que eu consigo resgatar ou que eu consigo recuperar através da realização daquele ativo. Então, eu estaria sujeito a impairment, eu estaria sujeito à redução ao valor recuperável. O que ia acontecer? Se eu comprei por 5, está 4 no mercado, equivalente a 4 no mercado, o que eu deveria fazer? Eu deveria reconhecer uma perda ao valor recuperável de ativo e mudar o valor desse ativo, reconhecer o valor desse ativo a 4. A diferença de 1.000, eu vou lançar contra o resultado no momento que acontecer. Certo? Digamos que subiu para 6. Eu posso aumentar o valor dele para 6? Não. Mas eu posso reverter, não só posso como devo, porque eu tenho uma representação clara, né, de que houve sim uma apreciação no valor dessa criptomoeda. Eu não posso aumentar para 6, mas eu posso e devo reverter aquele valor que eu havia reconhecido como perda ao valor recuperável de ativos. Certo? Então, gente, só relembrando, se eu caracterizei como um ativo intangível, eu preciso manter uma avaliação constante de qual é o valor de mercado daquela criptomoeda. Ela não vai estar sujeita à amortização, porque ela é um ativo intangível de vida útil indefinida, a criptomoeda. Então, ela não vai estar sujeita a qualquer tipo de amortização. Ao mesmo tempo, eu preciso avaliar se o seu valor caiu ou subiu. Se subiu, posso fazer uma apreciação, uma reavaliação para aumentar o valor desse ativo? Não. Se caiu, preciso fazer uma redução ao valor recuperável de ativos. Preciso reduzir o valor dessa criptomoeda, considerando a diferença entre o valor, o custo de aquisição e o valor atual. Vou registrar uma redução ao valor recuperável de ativo. Em havendo depois uma valorização em que o valor inicial, naquele exemplo que eu dei, comprei por 5, caiu para 4, faço uma redução ao valor recuperável de ativo de 1.000. Subiu, foi para 6. Não vou subir o valor desse ativo intangível para 6. O que eu faço? Subo ele até o limite de qual era o valor inicial. Ou seja, só reverto aquilo que eu havia registrado como sendo uma redução ao valor recuperável de ativos. Certo, gente? Isso é importante. Tem um estoque. Minha intenção com a criptomoeda, na verdade, não é mantê-la. Minha intenção com a criptomoeda é comprá-la e vendê-la ativamente no mercado. Sou um corretor de criptomoedas. Estou registrando essa criptomoeda, de acordo com a definição que eu trouxe há alguns minutos, como estoque. Se eu estou registrando a criptomoeda como estoque, eu vou ter uma situação em que eu vou estar sujeito, posso apreciar o valor dos estoques? Eu não tenho estoques aí que esteja sujeito a uma reavaliação do valor dele pelo valor justo, tá? Eu não estou falando aí de algo que se assemelhe, por exemplo, a ativos biológicos. Eu estou falando de uma figura completamente diferente de ativos, a criptomoeda, tá? Então, não existe qualquer tipo de definição que me permita aumentar o valor do estoque para as criptomoedas no momento em que sua variação acontece. Ao mesmo tempo, eu posso estar sujeito, e na verdade eu estou sujeito, a ter que reavaliá-la pelo seu valor realizável.
Valor realizável, como vocês devem lembrar, se eu tenho um estoque que está por um valor contábil, o seu valor cai no mercado, eu vou ter que reavaliá-lo pelo seu valor realizável, que é o ajuste entre o valor contábil e o valor de mercado. Reconheço isso como parte de uma perda, certo? Então, mais uma vez, eu preciso estar atento à movimentação de mercado, porque se o valor de mercado cai de uma maneira clara em relação ao valor contábil que eu tenho registrado, eu vou ter sim que fazer uma redução ao valor realizável de estoque, certo? Quando que eu vou refazer o ganho, né, daquilo que eu perdi no momento que eu defini aquele valor realizável diferente? No momento, né, em que eu vender essa criptomoeda, eu realizo o ganho, porque eu vou ter um aumento na minha margem, tá? Gente, de uma maneira clara, de uma maneira prática, é isso. Eu acho que eu cobri aqui todos os pontos com relação à contabilização das criptomoedas. Não entrei no detalhe, obviamente, com relação a reconhecimento do impairment, né? No caso, quando ela está contabilizada como um ativo intangível. Não entrei aqui no detalhe de como seria feito a redução ao valor realizável de estoque, porque aí a gente teria que entrar em algumas definições, tanto de estoques quanto de ativo intangível, dependendo de qual seja a classificação, né? Tem algumas pessoas conosco, espero que o que tenham assistido tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, se alguém pegou aí no finalzinho, ficou com alguma dúvida, se alguém quiser saber alguma coisa, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Estou aberto aí a perguntas. Enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, só um resumo que eu fiz, né, do que eu coloquei até agora. Primeiro ponto, com relação às criptomoedas, temos a figura de um ativo? Sim, temos uma figura de ativo, porque é um recurso econômico que é controlado por uma entidade. A partir do momento em que ela adquire esse recurso, ele é controlado por ela e se espera que vá fluir algum tipo de benefício econômico dele. É um instrumento financeiro? Não, não é um instrumento financeiro, porque ele não se caracteriza como moeda. Ele não é regulado, ele não é instituído, ele não é emitido como moeda no sentido estrito, como nós conhecemos, como uma fonte, né, de moeda corrente para execução de transações. Apesar de ele ser chamado de criptomoeda, ele não tem uma característica de moeda aceitável do ponto de vista de mercado ainda. Pode mudar no futuro? Sim, mas ainda não é esta a realidade. Consequentemente, por não ser instrumento financeiro, também não se caracterizaria como caixa, tá? Não se caracterizaria como investimento, porque não é um negócio. Não se caracterizaria como um ativo imobilizado, porque não é um bem tangível. Não se caracterizaria como uma propriedade para investimento, porque não se caracteriza como um ativo imobilizado. Por fim, chegamos à conclusão de que, se eu for manter essa criptomoeda sob a minha propriedade, sob a minha posse, eu tenho um ativo intangível. Caso a minha intenção com ela seja comprar ou vender, né, comprar e vender ativamente, eu tenho ali a característica de um estoque e reconheço como um estoque. Portanto, é aceitável contabilização da criptomoeda como ativo intangível, caso eu vá manter, e como estoque, caso eu vá comprar e vender ativamente no mercado. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Já tinha dado espaço, não veio nenhuma pergunta aqui nos comentários, então acredito que não haja. Agradeço a quem assistiu, muito obrigado a quem assistiu. Essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então, por favor, assistam, caso tenha assistido só o finalzinho. Divulguem para outras pessoas, eu acho que é um tema que está, sim, em evidência, então é importante a gente discutir. Agradeço a vocês mais uma vez em nome da EPC Expert. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Estamos em todas estas redes. Nos acompanhem, permaneçam conosco. A gente sempre está tentando trazer o melhor conteúdo para vocês. Então divulguem também a EPC Expert, falem com as pessoas. Nós estamos sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês. Os nossos cursos também estão disponíveis para vocês. Temos o nosso mini curso gratuito. Vamos ter também novos cursos que vão ser anunciados aí nos próximos dias. Então, por favor,
Peço a vocês que estejam sempre conosco no nosso site também, www.epcexperts.com.br. Nós temos lá o nosso blog. Nosso blog sempre tem artigos, ali tem a republicação dos nossos vídeos. Então acompanhe com a gente, esteja sempre com a gente nas nossas redes sociais e no nosso site. Gente, muito obrigado. Boa noite a vocês. Um abraço. Tchau.